do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhe disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres, mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol, abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia Santa Terezinha. Evangelho de Mateus 17, 22 a 27. Os evangelhos contam episódios que aconteceram com Nosso Senhor. Não contaram todos, certamente não. Jesus, na sua vida pública, viveu 3 anos e meio, mais ou menos, então não deu para contar tudo. Mas contou o mais importante para o evangelista, para a comunidade. E tem muito que aprender aqui. Naquele tempo, hoje, agora, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, no norte de Israel, ele está com os discípulos, né? Ele falou o seguinte: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. De novo falando de sofrimento, morte. Filho do Homem é ele. Vai ser entregue nas mãos dos homens, vai ser entregue ao sinédrio e vai morrer. Eles o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. Fala da morte e ressurreição. A morte não tem a última palavra. Quem tem é a ressurreição. Cada um de nós aqui irá ressuscitar, viver de novo com Deus no céu. Se tiver que ir para o purgatório, vai. Ou aqueles que não acreditaram não vão estar em comunhão com Deus, né? Que a igreja chama de inferno, né? Essa é a vida de todos nós. Todos passaremos por isso, né? E ele continua: eles o matarão, mas no terceiro dia, quer dizer, repetindo, ele ressuscitará. Os discípulos ficaram muito tristes, certamente, falando de morte, de dor, né? Porque eles não entenderam a ressurreição ainda, só vão entender depois, né? Aí chegam a Cafarnaum, cidade de Pedro, perto do mar, do lago, né? Lá, os cobradores do imposto do templo aproximam-se de Pedro e perguntam se ele vai pagar ou não o imposto. Isso aqui não é um imposto a César. Tinha o imposto de César, o imperador. Isso aqui é o imposto do templo, é um imposto religioso. Isso aqui. Quer dizer, a igreja lá, que não era igreja, era o templo, cobrava imposto. E Jesus vai criticar, mas vai pagar. Ele vai dizer o seguinte: então a pergunta era essa: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro responde por Jesus: sim, paga.
Ao entrar em casa de Pedro, Jesus adianta-se e pergunta a Pedro: Simão, é o nome dele hebraico, o que é que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? E Pedro diz: não é dos filhos, é dos estranhos. Então por que é que o filho tem que pagar? É uma crítica ao imposto do templo. Então se paga, naquilo que está dizendo Jesus, o imposto se paga, o filho não paga, paga o estranho. É justo? O filho está na terra dele, vai pagar imposto para quê? Aí eu fico pensando só quantos impostos nós pagamos aqui no Brasil, né? Que é outro imposto aqui. E aqui o Jesus está falando do imposto religioso, mas trazendo para o imposto de hoje. O Brasil é o país onde se paga mais imposto no mundo. E não tem volta. O governo faz pouquíssimo. Nós pagamos e o governo não faz. Por exemplo, quem tem carro paga imposto, né, para circular com o carro. Mas as estradas é tudo esburacado. Esse dinheiro vai para onde? Quem tem casa paga imposto. Cadê o esgoto? Não tem. Então por aí vai. Quem tem plano de saúde paga. Aí depois fica o dia todinho para ser atendido. Paga um absurdo. Então no Brasil você paga imposto, não serve para nada. Para roubar. Desaparece o dinheiro. Ninguém sabe onde é que vai o dinheiro. Sabe, né? Porque é tudo roubo mesmo. Tanto dinheiro se paga, devia ter hospital gratuito. Hospital gratuito, as ruas deviam ser todas boas. Não são, não tem, aqui não tem hospital nesse bairro. 40 mil habitantes. Não tem nem posto de saúde, mas não hospital. Quer dizer, posto de saúde tem, não tem nem UPA. Que me dizem que não funciona muitas vezes o posto de saúde. Tem um aqui e outro no Castelo. Não tem esgoto, mas paga imposto. Em muitas casas não tem. Então para onde é que está indo o dinheiro? Para enriquecer os políticos? Um vereador ganhar 40 mil reais por mês? O povo passando fome? E ele ganhando 40 mil sem fazer nada pelo povo? Esse é o Brasil, né? Embora aqui eu volto a dizer, o imposto que está falando é o imposto religioso do templo. E Jesus criticou esse imposto, né? Portanto, Jesus não era, ele falava as coisas, né? Não era a pessoa que ficava calada sem dizer nada, não. Mas para não escandalizar essa gente, aí ele mandou Pedro ir ao lago, que era ali do lado da casa, lançar o anzol, né? Pegar um peixe e da boca do peixe tirar uma moeda, e com essa moeda pagar um imposto. Aí fez o sinal, né? E ele podia fazer, certamente, não é Deus, né? Ele não trabalhava para ganhar dinheiro, ficava pregando o evangelho, então tinha que ser do peixe. Mas ele criticou o imposto, fica bem claro. Depois, a profecia de Ezequiel é o início logo da profecia. Ezequiel era um profeta e sacerdote. Ele vai para o exílio na Babilônia, por causa do pecado de idolatria. Aqui ele está falando da glória de Deus. Toda essa leitura para falar da glória de Deus, essa imagem que ele vê. Do dia 5 do mês, que era o 5º ano do exílio do rei, já estava no exílio. O rei Joaquim, os babilônios cegaram, primeiro mataram os filhos do rei na frente dele, depois cegaram os olhos do rei e levaram para o exílio. A palavra do Senhor foi dirigida a Ezequiel, esse profeta aqui, sacerdote, filho do sacerdote Buzi. Se o pai era, ele era também. Na terra dos caldeus, Babilônia, junto ao rio Cobar. Tem 2 rios grandes, Tigre e Eufrates, na Babilônia. Hoje é o Iraque. Foi ali que a mão do Senhor esteve sobre ele, sobre Ezequiel.
Aí ele vê um vento impetuoso. Vamos sentar para a missa. Ele vê um vento impetuoso, não é? Que vinha do norte. O norte porque é a localização daquele território. Uma grande nuvem, claridade, relâmpagos, né? Tudo isso aqui para falar da glória de Deus. Ele vai ver a glória de Deus. Só que essa glória sai do templo. Por quê? Por causa do pecado. Então, quem está em pecado não permanece na glória de Deus. Você se afasta da glória de Deus. No centro aparecia a figura de 4 seres vivos. Era a imagem que ele tinha dessa glória. Cada um tinha a figura de homem com asas, estrondo de muitas águas. Águas é a presença do Espírito e, portanto, de Deus. Como a voz do poderoso. Poderoso quem é? Deus. Quando se moviam, o seu ruído era como o barulho de um acampamento de guerra. A linguagem dele é de guerra. Quando paravam, eles deixavam pender as asas. Paravam, as asas paravam de bater. O ruído vinha de cima do firmamento que estava sobre suas cabeças. Acima do firmamento que estava sobre as cabeças havia algo parecido com safira. Parece um pouco com a linguagem do Apocalipse e também Isaías 6. Uma espécie de trono. E sobre esse trono, bem no alto, uma figura com aparência humana. Aqui parece com Daniel 7,13, filho do homem de lá de Daniel, que é uma figura escatológica. Eu vi como que um brilho de ouro incandescente, envolvendo essa figura como se fosse fogo. Fogo, presença do Espírito Santo. Acima daquilo que parecia ser a cintura. Acima da cintura, fogo. É a imagem que ele tem. Abaixo daquilo que parecia ser a cintura, também fogo. E em sua volta, um círculo luminoso. Esse círculo tinha o mesmo aspecto do arco-íris, Apocalipse e Gênesis, que se forma nas nuvens em dia de chuva, quer dizer aliança. No Gênesis é a aliança que Deus faz com o povo, para não mais destruir a terra por meio do dilúvio. Gênesis 6-9. Tal era a aparência visível da glória do Senhor. Ele está falando da glória do Senhor. Ao vê-la cair com o rosto no chão em adoração, ele vai adorar o Senhor. E logo depois ele vai dizer que essa glória deixa o templo por causa do pecado do povo. O povo já estava no exílio, né? Pecado de idolatria, que hoje também existe. E quem está na idolatria não pode conviver com o Senhor. Na verdade é a pessoa que se afasta, né? Quando a pessoa peca, ela se afasta de Deus, né? Quando confessa, se aproxima. Peca, se afasta. Confessa, se aproxima. Se Deus fosse se afastar, acabava tudo, né? Não pode existir nada sem que Deus queira, né? Então serve para nós essa leitura, né? Para a gente lutar, procurando estar diante da glória de Deus, que é a graça, que para nós é até muito fácil, né? Oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, está na graça de Deus. Se eu estou na graça de Deus, eu estou diante de quem? Da glória de Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e vossa Mãe Maria Santíssima.